Se você está aqui ouvindo esta mensagem, peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe um comentário sobre como Deus tem agido na sua vida durante os momentos mais difíceis. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e pode encorajar outros irmãos que estão passando por provações similares. Quando observamos as páginas da Bíblia e refletimos sobre a história do povo de Deus, uma pergunta ecoa constantemente em nossos corações. Por que aqueles que são escolhidos pelo Altíssimo muitas vezes enfrentam tantas adversidades? Por que os justos sofrem enquanto os ímpios parecem prosperar? Esta é uma questão que atravessa gerações, culturas e denominações, tocando o âmago da experiência humana e da fé cristã. A primeira verdade que precisamos compreender é que o sofrimento não é sinônimo de abandono divino. Muito pelo contrário, as Escrituras nos mostram repetidamente que Deus está mais próximo daqueles que sofrem do que imaginamos. O Salmo 34:18 nos assegura que o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva-os de espírito abatido. Esta proximidade não é apenas consoladora, mas reveladora do caráter de Deus, que não permanece distante de nossas dores, mas se envolve intimamente com elas. Quando observamos a vida de Jó, encontramos um dos exemplos mais poderosos de como Deus permite o sofrimento na vida dos escolhidos. Jó era descrito como homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde em um período relativamente curto. Seus amigos tentaram convencê-lo de que havia pecado oculto em sua vida. Mas Deus mesmo testificou sobre a integridade de Jó. O sofrimento de Jó não era consequência de falha moral, mas parte de um propósito maior que ele não conseguia compreender naquele momento. A história de José nos ensina outra dimensão crucial sobre o sofrimento dos escolhidos. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado pela esposa de Potifar e esquecido na prisão, José experimentou anos de adversidade. Contudo, cada experiência dolorosa estava moldando seu caráter e preparando-o para o momento em que salvaria não apenas sua família, mas toda uma região da fome. Quando finalmente se revelou aos irmãos, José declarou uma verdade profunda. O que vocês intentaram para o mal, Deus o tornou em bem. Esta perspectiva de José revela um princípio fundamental sobre o sofrimento dos escolhidos. Deus tem a capacidade sobrenatural de transformar as intenções malignas em instrumentos de bênção e crescimento. O sofrimento, sob a soberania divina, torna-se uma ferramenta de lapidação espiritual. Assim como o ourives precisa submeter o ouro ao fogo para purificá-lo e revelar seu brilho, Deus permite que passemos por provações para que nossa fé seja refinada e nossa dependência dele seja fortalecida. O apóstolo Paulo nos oferece outra perspectiva valiosa sobre esta questão. Em suas cartas, ele menciona repetidamente suas aflições, perseguições, prisões e até mesmo um espinho na carne que o atormentava. Paulo orou 3 vezes pedindo que este espinho fosse removido, mas Deus respondeu que sua graça era suficiente e que seu poder se aperfeiçoava na fraqueza. Esta resposta divina revela que, às vezes, Deus não remove o sofrimento, mas nos capacita a suportá-lo de forma que sua glória seja manifestada através de nossa fragilidade. É importante reconhecer que vivemos em um mundo caído, onde o pecado introduziu morte, doença, injustiça e sofrimento. Os escolhidos de Deus não estão isentos desta realidade. Na verdade, Jesus foi claro ao dizer que no mundo teríamos aflições. Esta honestidade bíblica contrasta com a teologia da prosperidade, que promete uma vida sem problemas para os fiéis. A Bíblia nunca fez tal promessa.
Pelo contrário, ela nos prepara para a realidade do sofrimento enquanto nos oferece esperança e propósito em meio às adversidades. O próprio Jesus, o Filho unigênito de Deus, experimentou o sofrimento de forma única e intensa. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, conheceu as dores e foi experimentado nos padecimentos. No Getsêmani, suou gotas de sangue enquanto antecipava a cruz. Na cruz, clamou questionando por que Deus o havia desamparado. Se o próprio Filho de Deus não escapou do sofrimento, como podemos esperar uma jornada livre de dores? Contudo, o sofrimento de Jesus não foi sem propósito. Através de suas dores, ele conquistou nossa salvação. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Seu sofrimento teve significado eterno e redentor. Da mesma forma, nosso sofrimento, quando entregue nas mãos de Deus, pode ter propósitos que transcendem nossa compreensão imediata. Pode estar preparando-nos para um ministério específico, desenvolvendo nossa compaixão pelos outros, fortalecendo nossa dependência de Deus, ou até mesmo servindo como testemunho para aqueles que observam nossa resposta às adversidades. A Bíblia nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Esta promessa não significa que todas as coisas são boas em si mesmas, mas que Deus tem a capacidade de usar até mesmo as circunstâncias mais dolorosas para nosso benefício espiritual e para sua glória. O bem ao qual Paulo se refere é nossa conformidade à imagem de Cristo, processo que muitas vezes requer o cinzel do sofrimento. O sofrimento também revela a profundidade de nossa fé, de forma que a prosperidade nunca poderia fazer. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, mas é no vale da sombra da morte que nossa confiança em Deus é verdadeiramente testada e fortalecida. Jó declarou que, ainda que Deus o matasse, nele esperaria. Esta declaração surgiu do sofrimento, não da abundância. O sofrimento tem o poder de queimar o que é superficial em nossa fé e revelar o que é genuíno e duradouro. Muitas vezes, Deus permite o sofrimento para nos ensinar lições que não poderíamos aprender de outra forma. A paciência se desenvolve na tribulação. A compaixão nasce da experiência pessoal com a dor. A humildade cresce quando reconhecemos nossa total dependência de Deus. A perseverança se fortalece quando não desistimos, apesar das circunstâncias adversas. Estas virtudes espirituais são preciosas aos olhos de Deus e raramente se desenvolvem sem algum grau de adversidade. Além disso, o sofrimento nos prepara para consolar outros que passam por provações similares. Paulo escreve que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar aqueles que estão em qualquer tribulação com a consolação com que somos consolados por Deus. Nossa dor pode se tornar a base para nosso ministério de consolação. Muitos dos conselheiros mais eficazes, pastores mais compassivos e intercessores mais fervorosos foram forjados no fogo do sofrimento pessoal. É crucial entender que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. As Escrituras nos mostram um Deus que se compadece de nossas fraquezas, que coleta nossas lágrimas em seu odre e que registra nossos gemidos. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Este choro revela o coração compassivo de Deus diante do sofrimento humano. Ele não é um observador distante e frio, mas um pai amoroso que se dói com nossos sofrimentos. O tempo de Deus também é um fator importante a considerar. Muitas vezes queremos alívio imediato para nossos sofrimentos, mas Deus opera segundo sua perspectiva eterna. Um dia para nós pode parecer uma eternidade, mas para Deus 1000 anos são como um dia. Sua demora não é negligência, mas sabedoria.
Ele sabe o momento exato quando nossa provação terá cumprido seu propósito e quando sua intervenção será mais glorificante. A esperança é um elemento fundamental para suportar o sofrimento. Não uma esperança vaga e infundada, mas a esperança baseada nas promessas de Deus e no caráter imutável do Senhor. Paulo nos lembra que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós. Esta perspectiva eterna transforma nossa experiência presente. O sofrimento temporário produz um peso eterno de glória que excede toda comparação. Muitas vezes, o sofrimento revela dependências, ídolos e áreas de nossa vida que precisam ser entregues completamente a Deus. Quando tudo vai bem, podemos inadvertidamente confiar em nossa saúde, recursos financeiros, relacionamentos ou habilidades pessoais. O sofrimento tem a capacidade de expor estas falsas seguranças e nos levar a uma dependência mais pura e genuína de Deus. É doloroso descobrir que confiávamos mais em nossos recursos do que no Senhor. Mas esta descoberta pode ser o início de uma fé mais madura e autêntica. A comunidade da fé desempenha um papel crucial durante os períodos de sofrimento. Deus frequentemente usa outros cristãos para nos ministrar consolação, encorajamento e apoio prático. O sofrimento pode nos ensinar tanto a receber ajuda quanto a oferecê-la. Muitas vezes, nossa independência orgulhosa precisa ser quebrada para que possamos experimentar a interdependência saudável que Deus planejou para o corpo de Cristo. É importante reconhecer que nem todo sofrimento tem uma explicação clara. Neste lado da eternidade, a Bíblia não nos promete que compreenderemos todas as razões por trás de nossas provações. Há um elemento de mistério na soberania de Deus que requer fé, não explicação. Quando Jó questionou intensamente suas circunstâncias, Deus respondeu com perguntas sobre sua própria sabedoria e poder, lembrando Jó de que há dimensões da realidade que transcendem nossa compreensão humana. O livro de Eclesiastes nos lembra que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, incluindo tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Esta sabedoria nos ensina que o sofrimento não é permanente. Assim como as estações se alternam na natureza, há estações em nossa vida espiritual. O inverno da alma, eventualmente, dá lugar à primavera da restauração. A oração, durante o sofrimento, muitas vezes assume características diferentes daquela feita em tempos de prosperidade. Pode ser mais desesperada, mais honesta, mais vulnerável. Os salmos estão repletos de clamores intensos de pessoas em aflição, e Deus não os censurou por sua franqueza emocional. Na verdade, Ele preservou estas orações nas Escrituras para nosso encorajamento. Podemos levar a Deus nossas dúvidas, medos, frustração e até mesmo nossa raiva, confiando em seu amor paternal e sua capacidade de lidar com nossas emoções mais cruas. O jejum pode se tornar uma disciplina especialmente significativa durante períodos de sofrimento. Quando as palavras parecem inadequadas e as emoções estão turbulentas, o jejum pode ser uma forma de buscar a Deus com todo o nosso ser. É uma maneira de dizer que nossa necessidade de Deus é maior que nossa necessidade de alimento físico. Muitas vezes, é durante os períodos de jejum e oração que recebemos revelações mais profundas sobre nosso sofrimento e sobre o caráter de Deus. A adoração em meio ao sofrimento é particularmente poderosa. Quando escolhemos louvar a Deus, não por causa de nossas circunstâncias, mas apesar delas, demonstramos uma fé madura que toca o coração do Pai. Paulo e Silas cantaram hinos na prisão de Filipos, e sua adoração em meio ao sofrimento resultou não apenas em sua libertação, mas na salvação do carcereiro e sua família.
Nossa adoração durante a adversidade pode ter impactos que transcendem nossa situação pessoal. É fundamental manter uma perspectiva bíblica equilibrada sobre o sofrimento. Nem todo sofrimento é disciplina divina. Nem toda prosperidade é bênção espiritual. Às vezes, os ímpios prosperam temporariamente e os justos sofrem injustamente. Esta realidade pode ser perturbadora, mas é consistente com a honestidade bíblica sobre a vida em um mundo caído. Nossa confiança não deve estar baseada em nossas circunstâncias presentes, mas no caráter imutável de Deus e em suas promessas eternas. O sofrimento dos escolhidos também serve como testemunho para o mundo observador. Quando mantemos nossa fé, esperança e amor em meio às adversidades, oferecemos um testemunho poderoso sobre a realidade de Deus. Muitos incrédulos têm sido atraídos ao Evangelho ao observar como cristãos genuínos respondem ao sofrimento com graça, perdão e esperança inabaláveis. A compaixão que desenvolvemos através do sofrimento pessoal nos torna mais eficazes no ministério aos outros. É difícil consolar genuinamente alguém que enfrenta uma provação que nunca experimentamos. O sofrimento nos dá credibilidade ministerial e nos ensina a chorar com os que choram de forma autêntica. Esta compaixão nascida da experiência é um dos frutos mais valiosos que podem emergir de nossos períodos de adversidade. Devemos também reconhecer que nossa resposta ao sofrimento é observada não apenas por pessoas, mas também pelo reino espiritual. O livro de Jó sugere que há dimensões da realidade que transcendem nossa percepção imediata. Nossa perseverança na fé durante o sofrimento pode estar servindo propósitos espirituais que só compreenderemos completamente na eternidade. A Bíblia nos ensina que somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Esta vitória não significa ausência de batalhas ou facilidade nas circunstâncias, mas triunfo final, apesar das adversidades temporárias. Nossa vitória está garantida não por nossa força ou sabedoria, mas pelo amor inalterável de Cristo e por sua obra completa na cruz. É importante lembrar que o sofrimento atual, por mais intenso que seja, é temporário quando comparado com a eternidade. Paulo nos encoraja a não desanimar, porque ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Esta renovação interior durante o sofrimento é um milagre da graça divina que nos capacita não apenas a suportar, mas a crescer através das adversidades. Finalmente, devemos nos lembrar de que o sofrimento dos escolhidos não é evidência do desagrado de Deus, mas muitas vezes da confiança especial que Ele deposita em nós. Assim como um pai confia tarefas mais difíceis aos filhos mais maduros, Deus pode permitir provações maiores àqueles em quem Ele confia para permanecerem fiéis mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Esta perspectiva transforma nossa experiência de sofrimento de uma questão de por que eu, para por que não eu, se posso trazer glória ao nome do Senhor através de minha resposta fiel. O sofrimento dos escolhidos, portanto, é um mistério que combina a soberania de Deus, a realidade do mundo caído, o desenvolvimento do caráter cristão, o preparo para o ministério e a demonstração da glória divina. Embora nem sempre compreendamos completamente suas razões, podemos confiar no caráter amoroso e sábio daquele que permite ou ordena todas as circunstâncias de nossa vida. Nossa esperança não está na ausência de sofrimento, mas na presença constante de Deus conosco, transformando até mesmo nossos momentos mais sombrios em instrumentos de sua graça e glória.